Fala galera, estamos de volta aqui estudando anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular. Vamos então aqui à questão de número 10. CBMDF foi a banca IDECAN 2017. A artéria coronária esquerda é responsável por nutrir a principal porção do ventrículo esquerdo do coração, né? Lembrando lá que a coronária esquerda vai se dividir circunflexa e DA, descendente anterior. Logo abaixo, a sua origem se divide em um ramo que atravessa o sulco entre os dois ventrículos na superfície anterior do coração, recebendo o nome de artéria. Então, se é a parte anterior, é a descendente anterior, porque a circunflexa é mais a parte lateral. Então, observe aqui que a descendente anterior vai ser a nossa resposta. Letra D, portanto. Muito importante essa associação, visto a importância desse tema, né, para o infarto agudo do miocárdio, ok? Questão de número 11, EBSE, aqui, CESP 2018. No que refere à anatomia coronariana, julgue o item a seguir. Na maioria das pessoas, o tronco da coronária esquerda bifurca-se formando as artérias descendente anterior e circunflexa. Ok, né? Até aqui, tudo beleza. Entretanto, em alguns indivíduos, esse tronco trifurca-se e, nesse caso, a artéria que se posiciona entre a descendente anterior e a circunflexa recebe o nome de descendente posterior. Não é. Isso aqui, gente, é uma exceção, né? Onde vai ter a trifurcação, onde a gente vai ter o ramo diagonalis, tá? Mas você não precisaria saber de tudo isso, porque a descendente posterior está vindo de que coronária? Coronária direita. No caso, aqui não tem nada a ver com a trifurcação, no caso da artéria coronária esquerda, que é o foco aqui da nossa questão. Portanto, nós estamos com o item errado. Esse artigo aqui, que fala detalhamento da circulação coronariana, ele traz essa informação, tá? Então, o tronco coronário esquerdo origina-se no seio aórtico esquerdo e passa atrás do tronco pulmonar. Ele normalmente tem trajeto horizontalizado ou assume leve trajeto caldo-cranial e divide-se em artéria descendente anterior e artéria circunflexa, tá? Então, tronco esquerdo, né, da coronária esquerda, vai ter a divisão em DA e circunflexa, né? DA mais a parte anterior e circunflexa mais a parte lateral. Ocasionalmente, olha aqui a exceção que a banca está pedindo, o tronco coronário esquerdo termina em uma trifurcação, originando também o ramo diagonalis, que se direciona lateralmente à artéria descendente anterior, tá? Tem nada a ver com a posterior, que vem da coronária direita, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho das propriedades do músculo cardíaco. Essas propriedades, gente, elas envolvem a parte mecânica e a parte elétrica. Quando eu falo da parte mecânica, eu vou ter aqui os termos como lusinotropismo e inotropismo. Inotropismo, a força de contração. O lusinotropismo, a capacidade de distensibilidade, né? Então é muito importante a gente lembrar disso. E a parte elétrica, a gente vai ter aqui o cronotropismo, dromotropismo e batimotropismo. Vamos aqui entender o que quer dizer cada uma dessas propriedades por meio aqui das informações do Gaito e também do Brunner. Olha aqui, quando a gente fala em atomicidade, né, eu estou falando aqui do cronotropismo, que é a capacidade do coração gerar seu próprio estímulo elétrico, porque o coração ele possui um marca-passo no nosso sino atrial, onde vai gerar o início do estímulo elétrico. Isso independe de influência extrínseca ao órgão, ou seja, independe do sistema nervoso central aqui enviar essa informação. Quando a gente fala que o coração tem essa capacidade, né, a gente tem aí, por exemplo, paciente com morte encefálica que continua o coração batendo. Por quê? Porque tem essa capacidade, né, de gerar esse impulso elétrico inicial. Ah, professora, mas o bulbo, que é a estrutura lá do sistema nervoso central, do tronco encefálico, ele controla a frequência cardíaca, ele aumenta a frequência cardíaca, diminui a frequência cardíaca. Sim, isso acontece, né? A atividade cerebral influencia o coração no sentido de bater mais rápido, mais devagar, por meio aqui, né, da questão dos neurotransmissores. Mas aqui, em relação a gerar o impulso inicial, não depende do sistema nervoso, tá? E isso vai ser aqui o nosso automatismo, ok? Maravilha. A segunda propriedade é a excitabilidade, que é o batimotropismo, que é a capacidade que o miocárdio tem de reagir, responder quando estimulado. Reação que se estende por todo o órgão, ativando um ponto
todo órgão responde. Então, quando eu tenho a capacidade aqui da célula miocárdica se comunicar, né, e se excitar automaticamente de forma ali síncrona, isso vai gerar essa propriedade, ok? A condutibilidade, né, aqui, ou dromotropismo, a gente vai ter a condução do processo de atividade elétrica por todo o miocárdio, numa sequência sistematicamente estabelecida de uma célula para outra. Então, isso vai acontecer, gente, primeiro o estímulo aqui no átrio direito, depois no átrio esquerdo, depois a gente vai ter um alentecimento, uma diminuição da atividade elétrica aqui no nó átrio ventricular, porque aqui tem o nó sinusal. Depois eu vou ter aqui, né, o feixe de Rhys e depois as fibras de Purkinje recebem atividade elétrica. Então tem essa condutibilidade elétrica, né, onde uma célula vai estimulando a outra de acordo com a diferença de potencial de ação, tá? Olha aqui, com relação à contratilidade, aqui é a parte mecânica, a parte do inotropismo, que é a propriedade que o coração tem de se contrair como um todo, único, uma vez estimulada toda a sua musculatura, o que resulta no fenômeno da contração sistólica, tá? A ritmicidade é que isso vai acontecer de forma rítmica, ou seja, de forma regular. Tem um batimento aqui, um tempo, outro batimento. O tempo, esse mesmo tempo aqui, ó, entre um batimento e outro é o mesmo. E isso é o que vai gerar essa ritmicidade. Caso esse batimento ocorra em tempo diferente, a gente vai ter uma arritmia, que é um problema elétrico aqui no coração, tá? A distensibilidade é outra atividade mecânica. A ritmicidade está relacionada com a atividade elétrica também, tá? A distensibilidade, assim como a contratilidade, ela está relacionada com a parte mecânica, a parte de relaxamento do coração, tá? Cessada a sua estimulação elétrica e terminação do processo de contração, levando aqui a diástole, que é o momento em que o coração vai se encher de sangue ali para a próxima sístole, né? Com relação a essa atividade elétrica e o coração, né, a inervação cardíaca, a gente vai estar aqui revisando algumas informações bem importantes, tá? Então, a inervação cardíaca, ou seja, a atividade elétrica cardíaca, ela vai ter dois componentes. O extrínseco, que vem do sistema nervoso autônomo, que pode ser estimulado, ora, pela via simpática, ou seja, com adrenalina, né, aumentando a frequência cardíaca, e ora, pelo parasimpático, com acetilcolina, por meio do nervo vago, diminuindo aqui a frequência cardíaca, ok? A inervação cardíaca intrínseca é o nó sinusal, que é onde vai inervar ali no sentido não de nervo, né, mas no sentido de atomicidade daquela célula do miocárdio, de gerar esse estímulo inicial, tá? Então não é do sistema nervoso que faz parte esse nó sinusal, são células do miocárdio mesmo que vão ter essa diferenciação, tá? Essa imagem vai mostrar para a gente, né, a questão aqui do que faz lá no nosso sistema nervoso central aumentar a frequência cardíaca, tá? Então, por exemplo, o pH baixo no sangue, né, pode aumentar. Receptores de distensão aqui dos músculos, então pode adiantar isso, né? E eu tenho aqui a pressão alta, detectada pelo sino carotídeo, né? Então, aqui a gente vai estar levando informação para esse bulbo, ou medula oblonga, a mesma coisa de bulbo, tá? Que faz parte do tronco. O tronco tem mesencéfalo, ponte e bulbo, que é um pouco mais distendido, que é aqui onde a gente tem o cruzamento das fibras nervosas, tá? E onde controla a parte vital da respiração, da frequência cardíaca, da pressão arterial. O bulbo vai estar controlando isso aí, tá? E aí, gente, que eu vou ter esse controle indireto, tá? Do coração por meio do sistema nervoso. Mas esse pontinho aqui do nosso sino atrial, ou nó sinusal, ele vai estar gerando essa atomicidade, tá? Essa capacidade de bater. O que vem do sistema nervoso é só para aumentar ou diminuir a frequência de batimento, tá? Essa imagem traz para a gente uma base do entendimento da atividade elétrica das células cardíacas, tá? Que vai gerar esse potencial de ação, essa diferença, né, de íons dentro e fora da célula, que vai gerar essa mudança de negativo para positivo, de positivo para negativo, né? E isso vai fazer com que esse estímulo elétrico seja, então, conduzido, tá?
Aqui eu tenho uma fase de despolarização rápida. Então, a fase 0, né, da atividade elétrica aqui, tá? Onde rapidamente há uma mudança aí dessa negatividade para positividade, ok? Então, rapidamente entra o sódio e gera essa diferença de potencial de ação, ok? Depois, eu tenho aqui, dessa despolarização rápida, uma repolarização, ok? Fechando aí esses canais com a fase 1. Depois eu entro numa fase de platô, tá? Então, eu tenho aqui uma fase onde a velocidade da repolarização se lentifica. Depois eu tenho aqui uma repolarização final, ok? Que é a fase 3. E depois o coração entra no momento de repouso elétrico para um novo momento ali de reativação elétrica. Então, essa diferença, né, entre os canais aqui dos eletrólitos é o que vai fazer gerar essa atividade elétrica funcionar, ok? E qual é aqui o percurso da atividade elétrica no coração? Eu tenho um nódo, ou nódo sinusal ou sinoatrial, né? Esses nomes podem vir na sua prova, que é localizado no átrio direito. Daqui a gente vai para o nó atrioventricular, certo? Nesse nó aqui, atrioventricular, que ainda é no septo interatrial, acontece uma diminuição da frequência, tá? Da atividade elétrica. A gente chama aqui, né, didaticamente de um pedágio. É o momento que a atividade elétrica vem com tudo, chega ali, para um pouquinho, tá? Isso aqui, quando a gente fala do ECG, é um momento ali de pausa entre a onda P, que ativou o átrio direito e o átrio esquerdo, aí vem uma pausazinha no nó AV da atividade elétrica para depois vir o batimento, né, ali a atividade elétrica dentro do ventrículo, tá certo? Que vai para o feixe de His e depois para a fibra de Purkinje. Então, ali é o momento de respirar, pagar um pedágio, né, para evitar arritmias cardíacas. Esse nó atrioventricular tem essa função, ok? Depois do nó AV, a gente vai ter o feixe atrioventricular, aqui que é chamado de feixe de His, e por fim, a gente vai conduzir a informação aí da atividade elétrica para as miofibrilas condutoras da fibra de Purkinje no ventrículo, tá? Primeiro acontece a atividade elétrica e na sequência a contração mecânica, elas estão aqui integradas. Essa imagem eu achei muito interessante porque ela vai mostrando de roxinho aonde que a atividade elétrica está ali sendo gerada, está iniciando e está fazendo com que o coração tenha esse estímulo. Então, no início do A aqui, ó, nós vamos ter, né, um início da nossa atividade, né, no nó sinusal. Depois, na letra B, o sinusal está aqui, né, ativado. Depois, na letra C, pego aqui o átrio direito e já pegando o átrio esquerdo um pouquinho. Depois, eu venho tendo aqui, ó, a atividade elétrica no átrio direito e esquerdo, certo? Aí, a gente vai ter, né, o envolvimento do nó AV, certo? Que vai estar uma lentificação, lentificação da condução do nó AV. E depois, esse nó AV vai estar aqui percorrendo o septo, certo? Interventricular, os ventrículos, ok? Né? Os ventrículos aí por meio do feixe de His e fibras de Purkinje. E, novamente, a gente volta no estado de zero e nó sinusal, novo estímulo, enfim, gerando toda essa atividade cardíaca da gente aí, tá? De forma dinâmica aqui, né? A gente viu na imagem, agora vamos ver como que isso está descrito aqui no resumo da gente, tá? O nódulo sinusal, o sinoatrial, né, os dois nomes aí servem, fica localizado aonde? No átrio direito. A função marca-passo, é iniciar a atividade elétrica, tá? É ele quem comanda o ritmo e a frequência do coração, tá? Quando o sistema nervoso está aí mandando informação para que isso possa aumentar ou diminuir. E tem essa autoexcitabilidade no sentido de gerar o estímulo independente, né, do controle aí do sistema nervoso, ok? O átrio ventricular fica no assoalho do átrio direito e é responsável por fazer a lentificação aqui, ó, pausa fisiológica, e permite que os átrios ejetem sangue para o ventrículo aqui nesse momento, tá? No feixe de His, é como se desse uma paradinha aqui, né?
na atividade elétrica, fez atividade elétrica do átrio direito e esquerdo. Aí dá uma paradinha aqui da atividade elétrica, abre aqui, né? O sangue passa para encher os ventrículos, né? E dessa forma a gente tem aí um momentozinho, né, de intervalo para o batimento do átrio e do ventrículo, tá? Então, feixe de His é uma estrutura de bifurcação que leva estímulo específico para cada ventrículo e Purkinje é a ponta de condução que entra em contato com a célula miocárdica ali antes do momento da contração, tá? Então, aqui de forma dinâmica na imagem, né, de forma estática, dinâmica, foi esse movimento aqui, né, gerado do ABC, depois D, E e F. Aqui a gente tem um nó sinusal, percorrendo as fibras aqui para estimular o átrio direito primeiro, depois o esquerdo. Depois, o nó átrio-ventricular, né, na lentificação. Depois, o feixe de His, onde a gente vai ter depois aqui a bifurcação do lado direito e esquerdo e as fibras de Purkinje terminando aí a condução elétrica, tá? Aqui a gente fala um pouquinho da prevenção fisiológica de arritmia. Quem é que tem essa função? O nó AV, tá? É aqui que vai ter essa lentificação da atividade elétrica para que não ocorra a arritmia cardíaca, ok? Isso é fisiológico, tá? Aqui a sequência do passo a passo de forma escrito, né, de esquema. O estímulo sai do nó sinoatrial, propaga-se pelas fibras atriais, né, do direito para o esquerdo. Depois, o nó atrioventricular, feixe de His, vai para a fibra de Purkinje, conduz o estímulo para o ápice e posteriormente para o restante do miocárdio, quando na sequência tem a questão aqui da atividade mecânica, da contração. E é isso que eu quero deixar bem claro, que a despolarização, a parte elétrica, não é a mesma coisa que contração, tá? Então, a despolarização é a atividade elétrica, a contração é a parte mecânica mesmo, tá? Despolarização é evento elétrico que se espera ocasionar uma contração. Ele que estimula, né, a atividade elétrica, que estimula que a contração aconteça. Olha aqui a questão de número 12, adaptada, porque lá era BCDE, eu trouxe só a alternativa que tinha a ver com esse assunto, tá? Anatomia é a área da medicina dedicada ao estudo científico da estrutura ou morfologia dos organismos e das suas partes, enquanto a fisiologia estuda cientificamente as funções ou os processos dos seres vivos. No que se refere à anatomia e fisiologia, assinale a alternativa correta. As fibras especializadas excitatórias e condutoras fazem parte do conjunto de músculo que compõe o coração. Então, quando a gente fala na atividade específica do coração, de se autoestimular, é justamente essas fibras que são especializadas excitatórias, né, que fazem a atividade elétrica intrínseca do coração, tá certo? E que compõem, sim, o músculo cardíaco, estando certo, portanto, o nosso item. A questão 13. O sistema de condução cardíaca gera e transmite impulsos elétricos que estimulam a contração do miocárdio. Sob circunstâncias normais, o sistema de condução estimula primariamente a contração do quê? Qual é a primeira parte aí a ser estimulada no contexto aí da nossa contração, gente? Então, onde começa? No átrio direito, não é isso? Que é onde tem o estímulo inicial, tá? Então, a letra A, átrio, células nodais, células de Purkinje, ventrículos e vasos cardíacos. Então, por meio aqui do átrio, inicialmente, é onde primeiramente vai acontecer a contração. E depois da contração dos átrios é que vai acontecer a contração dos ventrículos. Então, o sistema de condução cardíaca gera e transmite impulso elétrico que estimula a contração do miocárdio. Sob circunstância normal, o sistema de condução estimula primariamente a contração do átrio. As células nodais é onde vai acontecer a atividade elétrica, tá? Do nó sinusal, certo? Agora, contração, né? Onde a gente fala em contração, a gente está falando de parte mecânica do átrio, certo? Que é o início aqui da atividade elétrica. Começa ali, na sequência vem a contração. Essa questão tem tudo a ver com essa questão da diferenciação, da despolarização, a parte elétrica, nodal, né, com a parte mecânica de contração muscular, primeiro do átrio. E depois que eu estimulo o ventrículo, é que aí vem depois a sequência, a contração do ventrículo, ok? Muito importante diferenciar parte elétrica de parte mecânica, beleza?
Questão 14, né? Vamos fazer aqui uma revisão das estruturas por meio dessa questão. Com relação à anatomia e fisiologia cardíaca, numere a coluna da direita de acordo com a correspondência da esquerda. Então, nós temos a válvula tricúspide, válvula mitral, parte do sistema de condução do impulso elétrico cardíaco, artéria pulmonar e veia pulmonar. Então, quem conduz aqui o sangue arterial, né? O sangue arterial, gente, é a exceção aqui da única veia que conduz sangue arterial, é a veia pulmonar, né? Sangue venoso, quem conduz? A única exceção também ele colocou aqui, né? A artéria pulmonar. Observe que várias bancas focam nesse detalhezinho dessas exceções. Quem é que está localizado entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo? Ou seja, qual é a válvula que está separando o lado esquerdo? A mitral. Então, aqui 2, 5, 4, 2. A gente até já gabarita, né? Localizado entre o átrio direito e o ventrículo direito é a válvula tricúspide. E o feixe de Rhys e a fibra de Purkinje é ali a sequência, né, da nossa atividade de condução em relação ao nosso ventrículo, né? Sai do átrio ventricular, forma o feixe de Rhys, depois vem para a fibra de Purkinje, portanto, a parte 3 aqui elétrica, confirmando o nosso gabarito, a letra A. Questão bem interessante para a gente, bem simples. Aí a gente vai entrar um pouquinho agora na fisiologia, para poder diferenciar o que a gente chama de pequena e grande circulação, ou circulação sistêmica, também chamada de grande, e circulação pulmonar, chamada de pequena. Por que pequena? Porque tem aqui um envolvimento menor, né, o tamanho menor do que em relação ao corpo, tá? Então, quando eu falo, né, em relação ao coração direito, né, a gente tem átrio direito, ventrículo direito. Do ventrículo direito a gente vai dar origem à artéria pulmonar, né, onde a gente vai levar o sangue para onde? Para o pulmão. Lá onde ocorre a hematose, a troca gasosa, a integração dos sistemas, sistema respiratório e o sistema circulatório, onde a gente vai estar aqui captando esse oxigênio que vem do ar por meio da hematose. Pulmão oxigenou, vai trazer o sangue aqui pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Esse átrio esquerdo vai, então, gerar aqui, né, uma pressão suficiente para conseguir ejetar o sangue para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai para a artéria aorta para os órgãos e tecidos receber esse oxigênio e tirar o gás carbônico. O gás carbônico volta pela veia cava, né, para o átrio direito quando recomeça todo o ciclo cardíaco. Então, aqui, a primeira parte do momento da circulação, a gente está separando, né, de forma didática, mas ela é integrada, é um sistema fechado, né, a circulação pequena da grande. A pequena representa a oxigenação do sangue no pulmão e a grande, a oxigenação tecidual, levando esse oxigênio que veio do pulmão para os nossos órgãos, tá certo? Aqui outra imagem também interessante, mostrando o que a gente acabou de explicar, né, onde a gente tem um lado direito e tem aqui o lado esquerdo, ok? Então, do lado esquerdo a gente está ejetando o sangue pela aorta, que vai para os nossos tecidos, para oxigenar os nossos tecidos e que volta pela veia cava para poder ir para o coração direito antes de ir para o tecido pulmonar para ser oxigenado, ok? O passo a passo escrito aqui do que a gente vem conversando e falando, né, de forma que o átrio direito recebe sangue rico em gás carbônico, em 3 veias, cava inferior, cava superior e o seio coronário. O esquerdo recebe sangue rico em oxigênio das 4 veias pulmonares, tem as válvulas entre átrio e ventrículo, e o ventrículo aí bombeando sangue por meio das artérias, tá? Aqui é uma imagem que também eu quero que você printe a tela, né, para a gente poder ter a sequência lógica de cada um desses momentos aqui. E aqui eu coloquei não só aquela parte inicial do primeiro bloco de visão geral, mas aqui eu coloquei inclusive o caminho e as artérias e veias por onde o sangue vai estar passando. Então, átrio direito, ventrículo direito, aqui no meio tem a válvula tricúspide. Ventrículo direito, a artéria pulmonar tem a válvula semilunar, né, aqui pulmonar. Pulmão, por que eu botei o vermelhinho aqui? Porque aqui ao redor a gente mostra que está mudando o sangue não oxigenado para oxigenado e passa a ser vermelho, não é isso? Então, observe veias pulmonares, que é quem vai levar sangue para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo tem a válvula aqui mitral, do ventrículo esquerdo a válvula aórtica,
que leva o sangue para a artéria aorta, que vai para os tecidos. Aqui o sangue deixa de ser oxigenado para receber o CO2, né? Do processo metabólico. E aí esse sangue pobre em oxigênio vem pelas veias cava, superior, inferior e seio coronário para o átrio direito, onde vai começar tudo de novo. Então aqui é uma imagem bem bacana para esse momento de revisão, tá? A gente entra agora na questão da sístole e da diástole, tá? E aí a gente vai começar a entender a parte de sístole, diástole, os momentos da sístole, os momentos, subdivisões aqui da diástole, né? Que a sístole é uma contração desse miocárdio, a diástole é o relaxamento. Quais são os fatores que influenciam nisso? Pré-carga, pós-carga, retorno venoso, né? Distensibilidade arterial. Então, tudo isso a gente vai estar vendo no próximo bloco com relação aqui à fisiologia cardíaca e eu espero vocês. Vamos nessa, liga o modo turbo e vem comigo.